sobre toda a carne, sobre os meus servos, as minhas servas, né? Sobre os jovens, sobre os idosos, e eles profetizarão e terão visões. Então estava aqui a profecia da pregação da palavra de Deus. Eu tenho aqui algumas perguntas nessa parte para fazer a vocês. Veja bem, o derramamento do Espírito Santo anuncia o Evangelho sendo pregado a outros povos, né? Em outros idiomas, como testemunho para todas as nações. Em qual texto isto se confirma? Em Atos, capítulo 2, de 7 ao 11, né? Versículo, a parte 6. Como você analisa o recebimento do Espírito Santo em Atos 2, 38? Naquele momento, as pessoas começaram a ouvir o discurso de Pedro. E Pedro disse assim, olha, esses homens não estão embriagados, é o Espírito Santo que está vindo. E ele começou a dar testemunho de Jesus. E aí, no versículo 37, diz assim, ouvindo eles estas coisas, as coisas que Pedro falou, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A pergunta é, como você analisa o recebimento do Espírito Santo em Atos 2, 38? O recebimento do Espírito Santo estava relacionado à obra da salvação. Ao ouvirem o discurso de Pedro, eles sentiram o peso do pecado e perguntaram, o que é que nós precisamos fazer para que nós sejamos perdoados? O que é que nós precisamos fazer para nós termos a salvação, termos o Espírito Santo em nossas vidas e termos comunhão com Deus? E Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo e aí vocês receberão o Espírito Santo, receberão o dom do Espírito Santo. Então aqui nós vemos a manifestação do Espírito Santo, naquele dia estava anunciando a glória da salvação para todas aquelas nações. E aí a Bíblia vai dizer, no versículo 41, que naquele dia, quase 3.000 pessoas se converteram, atenderam a essa mensagem de Pedro, aceitaram Jesus e foram batizados, né? Versículo 40 diz, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha só, meus irmãos, que coisa maravilhosa, né? Nós podemos encontrar aqui no ministério da igreja. Quase 3.000 pessoas. A importância do crente cultivar uma vida cheia do Espírito Santo. A mensagem de Pedro teve o poder de tocar nos corações daquelas pessoas e quase 3.000 pessoas se converteram na sua pregação. Então, cerca de 3.000 pessoas aceitaram a Cristo como seu Salvador naquele dia, conforme diz Atos 2:41, já lido. Durante alguns anos, Jerusalém foi o centro da igreja. Muitos judeus acreditavam que os seguidores de Jesus eram apenas outra seita do judaísmo. Suspeitavam que os cristãos estavam tentando começar uma nova religião de mistério em torno do nome de Jesus Cristo. Então nós vamos entrar agora num ponto que mostra como a igreja ela era encarada nos primeiros anos ali em Jerusalém, né? Quando Jesus chegou, existiam algumas seitas do judaísmo. As pessoas às vezes perguntam hoje assim, mas por que existem tantas igrejas? Isso questiona as pessoas. Isso é da Bíblia? Na Bíblia existia isso? Alguém já perguntou assim, mas pastor, na Bíblia não tinha isso. E a gente pode chegar aqui e dizer assim, ora não tinha, né? Desde o Velho Testamento tinha isso. No judaísmo propriamente dito, havia diversas maneiras de pensar entre os judeus.